Olá, no Conexão Metropolitana de hoje, eu estou aqui com a Flávia Chiarello para entrevistá-la, para a gente bater um papo, na verdade, né, sobre um pouco da carreira brilhante que ela fez. Ela é formada em jornalismo pela Unesp de Bauru, com MBA em gestão pública e sustentabilidade pela FEA USP. Trabalhou na Folha de São Paulo como repórter, foi editora e apresentadora na IPTV de Varginha, sul de Minas, Campinas e Ribeirão Preto. Inclusive, eu até brinco com ela que eu era criança, assistia na TV. Ela é tão jovem, mas eu ainda me lembro disso. Ela foi chefe de redação da TV Record e apresentadora da SP Record por 13 anos. Iniciou na carreira pública no ano passado e atualmente é presidente da Fundação Pedro II, mantenedora do Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. Prazer tê-la aqui comigo hoje, Flávia. Obrigada, professor Antônio. Prazer estar aqui no Conexão Metropolitana. Desejo muito sucesso a esse programa, que com certeza amplia horizontes. Obrigado. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu vou te perguntar, já que a gente está falando de uma faculdade, né? Como você vê a ligação da sua formação inicial em jornalismo com essa sua nova missão à frente do Teatro da Fundação Pedro II? Uma excelente pergunta, professor Antônio. Por quê? O jornalista, eu acho que ele tem que ser um sujeito, um personagem inconformado, né? Então, esse inconformismo que o jornalista traz dentro de si é o grande elo de conexão com o gestor público. Um gestor público também tem que zelar pelo melhoramento da sociedade. Por mais que ela esteja em alguns aspectos evoluída ou caminhando bem, ela sempre vai poder receber melhorias do Estado, do poder público. Então, eu acho que essa é a conexão, né? Um jornalista, a gente brinca na faculdade que o jornalista ele tende a ser ele tem uma imagem de um super-homem, né? É um profissional que ele anseia por mudanças na sociedade, ele briga contra a injustiça social, que é um dos grandes males da sociedade brasileira, né? E eu acho que o gestor público também tem que ter esse olhar, né, de transformação da nossa sociedade, de melhoramento dela. Com certeza. E o Pedro II é um ícone para Ribeirão Preto, né? O Teatro Pedro II. Mas a gente sabe que, como toda instituição pública que serve a comunidade, deve ter muito desafio ali pela frente, né? Quais são os seus maiores desafios hoje frente ao Pedro II? O Teatro Pedro II é o terceiro maior teatro de ópera do Brasil, né, do país. Digo isso em capacidade de público, né, ele tem 1.588 lugares, atualmente 1.075 em uso. Ele perde para o Municipal do Rio de Janeiro, depois para o Municipal de São Paulo, que são teatros mais antigos um pouco do que o Pedro II, mas contemporâneos, da mesma época. São teatros que, inclusive, professor, eles seguem o mesmo formato, a gente fala que é um formato de ferradura, onde o palco fica no fundo e a plateia e frisa fazem uma forma de ferradura envolvendo esse palco. E com os camarotes, eles são muito parecidos, eles seguem um modelo. Então, o Teatro Pedro II é um teatro que tem uma conexão muito grande com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso estado, com o nosso Brasil. Ele tem um desafio grande porque é um teatro, eu chamo Pedro II um pouco de fênix, que é essa ave que sempre renasce, né? Ele teve um incêndio grande em 1980, ele é de 1930, ele renasceu, né? Ele morreu em 1980 com esse incêndio provocado por um curto-circuito que destruiu o teto dele. Depois ele ficou por 15 a 16 anos completamente sendo um transtorno dentro do centro de Ribeirão Preto, que ele fica bem ali na Praça 15, para quem eventualmente não o conhece. Então, aí ele foi reformado, restaurado, e desde 95, digo isso, porque desde 95 ele não recebe uma reforma estrutural. Então, em 95 ele foi restaurado, foi reentregue em 96 à população, e de lá para cá já são quase 30 anos. Então, como CEO aqui da Faculdade Metropolitana, e estamos num prédio novo, né, que foi também reformado, né? Sim. Você bem sabe que há um custo, qualquer dona de casa, qualquer dono de casa consegue saber que há um custo de manutenção dos edifícios, né? Pedro II ele parece um prédio de 2 andares, mas ele tem, na verdade, quase que 5 andares, né? Porque ele tem subsolo, ele tem primeiro, segundo, terceiro andar, ele tem uma sala de dança.
um camarim mais em cima. Então é um teatro que atualmente ele precisa de reformas estruturais muito grandes. Ele precisa de troca de ar-condicionado, ele precisa de troca de um telhado. A gente, quando eu assumi o Pedro II, em janeiro, ele tinha já, estava época de chuva, que agora está retornando, ele já apresenta algumas goteiras em alguns pontos. A gente tem ali a obra da Tomi Otake, que é essa artista plástica japonesa, naturalizada brasileira, que construiu o teto do Teatro Pedro II, dando aquele choque de modernidade com o antigo, né? Ela fez ali, projetou aquele visual daquelas ondas disformes, né, que formam o teto em gesso, terminando com um lustre chamado Gota d'Água, né, representando o elemento água, que curou o Teatro do Fogo. Então, a gente tem ali que consertar essas goteiras para que elas não afetem ainda mais essa obra, fazer reforma do ar-condicionado, algumas reformas mais estruturais que já estão sendo pensadas. Esse foi um objeto, um pedido do prefeito, Ricardo Silva, que eu tenho muito orgulho de ter sido convidada por ele para fazer parte dessa Ele equipe. fez uma excelente escolha. Obrigada, professor. E tenho muito orgulho, e foi um pedido do prefeito que eu cumprisse com a função precípua da Fundação Dom Pedro II, que é de cuidar daquele patrimônio, portanto, cuidar da manutenção do prédio, e, ao mesmo tempo, cumprir com a missão dele, que é de abrir as portas para a população e de ofertar e facilitar o acesso à cultura, à arte e à educação. Então, acho que o principal desafio hoje em dia é conseguir dinheiro e organização para que a gente faça as reformas estruturais necessárias do Pedro II, que não são baratas. Não. Né? Vocês estão pensando em envolver iniciativa privada, trazer junto, abrir participação? Sem dúvida, professor. Por quê? Nós temos dinheiro para fazer a reforma do telhado já. Foi uma emenda do deputado federal Baleia Rossi, com uma grande contribuição da prefeitura. Nós vamos fazer essa reforma do telhado. O projeto já está aprovado no CONPAC e também no CONDEFA. E em breve, digo em breve mesmo, a gente vai começar com a ajuda da Secretaria de Cultura e também da Secretaria de Infraestrutura. E com chuva e tudo. A empresa promete conseguir fazer faseada essa troca do telhado, e então a gente vai fazer para que o teatro possa abrir as portas o ano que vem sem o problema das goteiras. Então, nós vamos, com a ajuda de todos, conseguir fazer isso. A reforma do ar, nós temos parte da verba, mas a gente vai conseguir também, vamos buscar junto à iniciativa privada, e agora a gente está conseguindo também ter uma assessoria jurídica, a prefeitura está nos ajudando nisso, para que a gente consiga, professor, também estabelecer como essas parcerias com a iniciativa privada podem ser feitas. Sim, eu né? sempre tem uma burocracia, um processo final, né? Isso, dentro de um chamamento, né? Dentro Mas de toda quando vocês tiverem isso instrumentalizado, já deixo aqui minha conclamação aos empresários da cidade, da região, para que participem, colaborem dentro dos editais, dos processos que vocês vão abrir, e contem conosco também, porque é um patrimônio histórico para todos, né? É algo que afeta a vida de todos de forma muito positiva, né? Isso. E eu ia até te perguntar isso. Como que você enxerga o impacto de teatros como o Pedro II no desenvolvimento da cultura, da criança e do adolescente? Porque é isso que eu acho que é a grande importância, né? É muito boa essa pergunta também, professor Antônio, porque eu penso que há políticas públicas Eu penso que o grande problema do Brasil, como eu disse no início, é a desigualdade social. Eu acho que uma nação que caminha bem é uma nação que caminha com um menor nível de desigualdade social e uma maior oportunização a todos. Acho que há políticas públicas que combatam essa desigualdade social, acho que há outras que amenizam essa desigualdade social, e acho que há políticas públicas que façam as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Estado, como instituição, só existe, só tem função se ele, de fato, cuidar do que é público. A gente tem, como cidadão, que andar pela cidade e ter orgulho dos nossos espaços públicos. Eles têm que ser, como em vários outros países do mundo, eles têm que dar o exemplo, né, de como aquela nação pode progredir e de como aquela nação pode ser
vanguardista, de como ela pode ser moderna, né? Eu acho que quando a gente tem um espaço público que funciona bem, que está bem cuidado, que oferece bons cursos, que oportuniza um futuro melhor para os seus cidadãos, a nação inteira se engrandece, a nação inteira se orgulha, o sentimento de nacionalismo fica maior, de pertencimento, exatamente, professor. Então, eu acho que esse é o caminho. No caso do Pedro II, respondendo à sua pergunta, a gente tem alguns programas, com exceção aí dessa necessidade nossa de manter o prédio, a gente também tem, como fundação mantenedora do Teatro Pedro II, a missão de ofertar cursos de qualidade, de ofertar o acesso à cultura, arte e educação. Então, nós temos algumas apresentações que disponibilizam gratuitamente o acesso a uma apresentação da Orquestra Sinfônica, a uma apresentação da Filarmônica da USP e vários outros projetos no meio do ano que a gente chama escolas públicas, e ali a gente recebe na esplanada do Pedro II 10, 13, 14 ônibus, descendo crianças da região inteira e tendo, por vezes, o primeiro e, às vezes, único contato daquela criança com um espaço, né, de Eu acho que é algo 1930 marcante para a vida dessas crianças, né? Porque às vezes é a única oportunidade que elas vão ter por muito tempo, ou a primeira. ou E tudo que é a primeira, a gente não esquece, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui ao teatro, e eu acho que as escolas da região toda fazem isso, né? Era um dia muito especial quando a gente saía de ônibus das escolas para vir ao teatro, ao Pedro II. Então eu acho que realmente isso que você está colocando é algo bem marcante na vida dessas pessoas. Muito, professor. E eu penso que a gente deveria conseguir fazer um pequeno vídeo de 10 minutos contando essa história rapidamente do teatro. Inclusive, se você puder, vou colocar o link nos comentários. Vai ser ótimo. É maravilhoso, divulgar. esse vídeo é emocionante. Nós divulgamos no aniversário de 95 anos agora do Pedro II, que foi um aniversário também, gostaria de falar, professor, o objetivo foi esse, abrir as portas do teatro, que foi a primeira missão que o prefeito me deu e foi o primeiro. Acho que uma política pública que é muito eficiente, porque dificilmente outro presidente que virá depois de mim vai conseguir fechar as portas do teatro de novo. Né? O que a gente vai conseguir fazer é abrir cada vez mais, que é o nosso objetivo para 2026, e ofertando cada vez mais durante essas visitas um pertencimento maior e uma integração maior de quem está lá ou estiver lá com aquele espaço. E no aniversário de 95 anos foi isso que a gente tentou fazer, né? Vocês não abriram só para a cidade. Não. Vocês fizeram algo tão lindo que todo mundo que foi filmou e postou. Se eu não me falha a memória, eu consegui mais de 300 mil visualizações nesse vídeo do aniversário. Então não foram só pessoas de Ribeirão Preto que viram. Foi Brasil todo, que através dos que estiveram lá postando, e outros vieram curtir, conhecer, ouvir uma história dentro. Foi apresentação, né? Nós contratamos a artista plástica Flávia Junqueira, e ela fez aquela instalação, né, dentro do Pedro II, né, com balões coloridos. Aquilo ficou aberto ao público, foi uma cena linda e é uma maneira de visualizar aquele espaço de maneira lúdica, né? De maneira assim, muito infantil também, fazendo essa relação, né, com as nossas brincadeiras de infância. Trouxe encanto, a hora que você Trouxe encanto, que é isso que a arte tem, né? Ela provoca, né? Então, quem pôde estar no teatro, e qualquer pessoa, né? Todos foram convidados, porque o teatro ficou de portas abertas absolutamente o dia inteiro. E então pôde ter essa experiência. E à noite a gente também conseguimos ofertar um show gratuito, que também foi dado da iniciativa privada, através de um chamamento público, tudo dentro da legalidade. E nós ganhamos aquele show, que foi um show também à luz de velas, ainda naquele espaço lúdico, e 1.000 pessoas conseguiram retirar os ingressos, né? Todo mundo correu, foi numa madrugada, né? O prefeito anunciou na rede aquilo, em 2, 3 horas os ingressos se esgotaram, que é a potência das redes sociais, que a gente vê hoje, né, professor? E foi muito, muito prazeroso, como presidente da fundação, poder ver que o teatro estava ocupado pelos cidadãos de Ribeirão Preto, né? Sim, que fizeram os parabéns. Vocês fizeram um aniversário muito especial. E o ano que vem vamos fazer de novo, viu? Eu nunca tinha visto isso aqui pro teatro, sabe? A gente é daqui de Ribeirão Preto que legal. Sempre, né? E foi
realmente bem diferenciado. Já Parabéns. estamos pensando em 2026, como faremos diferente, mas já digo aqui, vai ser também sempre de forma gratuita e aberta à população, porque esse é o objetivo do teatro. Eu acho que houve muito tempo, né, onde a sociedade entendia o teatro como um lugar de elite. E como também a educação Como superior, também é muito vista, a educação superior, muito vista por muito tempo como algo só para elite, que pudesse pagar muito bem para ter. E é o que você falou, democratizar acesso à cultura, à educação, é o caminho para o progresso real, né? do país inteiro, País todo. não só de uma classe, mas do país inteiro. E é bom ver esse né? movimento de vocês com o Pedro II abrindo para todos, Ah, criando oportunidades de acesso a todos. Acho que pode ter espetáculos de toda a natureza. E vai ter alguns que são caros, aí tem ingresso, a gente sabe. E isso precisa ter, Precisa ter professor, também. porque isso é importante que se diga também. O Pedro II, ele vive o teatro, pouca gente sabe disso, mas também fizemos um regimento no início dessa minha gestão, que deve ser publicado em breve, para tornar público o funcionamento, o uso e ocupação do Pedro II. O Pedro II, ele vive de verba pública, mas ele vive também, ele é uma fundação, a Fundação Dom Pedro II, ela é uma fundação pública de direito privado. O que significa isso? Significa que ela também vive dos espetáculos que nós alugamos ali para que aconteça. A gente não é produtor, o Pedro II não é produtor de espetáculo. Ele aluga aquele espaço e vive dessa renda também. Então, há de se ter um equilíbrio entre os espetáculos pagos e os gratuitos para que a fundação consiga cumprir com sua missão nuclear, que é essa de manutenção do espaço também. Mas mesmo né? assim a gente vê que quando há uma política de inclusão, vocês não esquecem de criar essas oportunidades. Quando é, né? exatamente. Porque eu acho que até mesmo o Pedro II, a gente percebia por um tempo que ele não lembrava tanto de incluir essas pessoas, né? E agora a gente está vendo uma política mais aberta, vocês pensando mais nessa população. Acho que você lembrou muito, né, professor? Acho que educação e cultura são valores confiscados pela elite econômica, né? Para domínio delas, né? E acho que a gente já chega num momento cada vez mais de um grau de cidadania maior, onde a população começa a perceber que a volta de uma nação melhor, a construção de uma nação melhor, não se dá por outro caminho senão o da educação e do estímulo à arte, à cultura, à educação, ao pertencimento, à cidadania. Sim. Não há outro caminho, né? Acho que quando uma criança vai ao teatro, ou um jovem, ele sai com sonhos, né? Ele sempre vai ali de um jeito, ele sai de outro jeito, né? Isso. A arte provoca, né? Provoca. E a arte, ela provoca e eu acho que ela oferta essa oportunidade. Porque assim, imagina, professor, quantas crianças a gente recebe ali, às vezes escutando ópera, que é difícil nos dias de hoje para muita gente. Muita gente já não gosta de ópera. Muita gente ama a ópera, mas muita gente já não gosta. Mas entre o gostar e o não gostar, é importante que haja o conhecimento, o contato com o que existe no mundo. Eu sempre disse isso para o meu filho e digo para todas as crianças que estão lá. Vocês podem gostar ou não gostar, mas vocês precisam, ao menos, saber que existe e que esse setor movimenta músicos, movimenta países, movimenta fábricas de indústrias de instrumento, movimenta compositores, maestros, enfim, que esse universo existe. Ele pode não ser o seu, mas você tem que ter um certo domínio. O jornalista, ele é também um conhecedor ele é um generalista, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Eu penso que um bom cidadão também deve saber um pouquinho de tudo. Sim. Como funciona uma faculdade, o sistema de TI, como funciona a inteligência artificial. Né? Por isso o acesso é importante. Você trabalhou muitos anos no jornalismo, né? Foi uma grande jornalista. Você está querendo falar que me viu desde pequenininha. Sim, desde pequenininha. Muitos anos, professor. Mas você começou muito jovem, né? Comecei nova também. Você tem saudades do jornalismo? Como é que fica isso na sua vida? Professor, eu sou uma mulher muito prática. Eu tenho hoje 54 anos, trabalhei 30 anos como jornalista e fui muito realizada como jornalista e vou ser eternamente jornalista porque essa é a minha formação inicial.
Mas tenho saudades, sim, porque a gente tem temos saudades, né, dos amigos que deixamos, das conversas que tive, das entrevistas que fiz, né, dos desafios, de tudo que eu aprendi. Mas eu sou tão realizada com as minhas opções atuais, com o tempo que ainda tenho aqui, com as possibilidades de fazer e de aprender tanta coisa. E você almeja seguir na carreira pública, então? Eu almejo Quais são seguir os na, planos? eu almejo seguir na carreira pública, sim, mas me especializando cada vez mais. Agora eu quero seguir fazendo, porque eu acho que a especialização é extremamente necessária, né? A gente precisa ampliar horizontes no que a gente faz, não se acomodar, Uhum, né? Então eu quero fazer agora outro curso e seguir na carreira pública, contribuindo com uma nova visão, com bons diálogos, com conexões, porque eu acho que a maturidade também traz isso um pouco. Minha mãe dizia que a gente aprende a vida, que a gente vive a vida progressivamente e a entende regressivamente. Eu acho isso muito interessante, porque a gente começa a viver visualizando o futuro, mas lá na frente a gente começa a entender melhor da vida e aprender a fazer melhor quando a gente consegue aprender com o passado. muito profundo isso aí. Eu gostei, não tinha ouvido falar isso. É bem legal mesmo. E verdade, né? É. É, Vive a vida progressivamente e a compreende regressivamente. legal. É, e, e hoje, ali no Pedro II, quais são os seus planos para o próximo ano? Você já visualiza assim, em linhas gerais? Você falou um pouco já em relação à estrutura, tá? Quais são os planos em geral, assim, pro... Eu acho que o Pedro II a gente tem que então colocar em prática as reformas que foram estruturadas nesse ano, via licitação, né? Ainda tem a reforma do ar-condicionado, que vai precisar ser feita uma licitação, que demora um pouco mais, mas eu espero conseguir realizar essas reformas, pelo menos essas duas, no ano que vem. E, em paralelo a isso, uma melhoria da agenda, a agenda particular dele, né, a agenda privada, para trazer mais renda, para trazer uma diversidade cultural melhor. Também alguns outros projetos, ampliar o de Portas Abertas, que é um projeto que recebe alunos e moradores de Ribeirão Preto às terças e quintas-feiras, né? Então, ampliar para mais um dia. Talvez ampliar para uma visita, por exemplo, para essa galeria, que é um terceiro andar que estava fechado muitos anos, e mesmo que eu não consiga reformá-lo agora, eu gostaria de ampliar a visitação, se houver É aquele oportunidade. espaço que tinha É um dança? terceiro andar. É ali que fazia a parte de dança? Não, essa também é a sala de dança. A sala de dança eu queria te perguntar, aquilo É linda. pretende... Abrir para uma visitação, Porque era né? muito bonito. Muito bonita. Já esteve lá, professor? Não, mas eu vi no vídeo dos 10 minutos que você disse, mostrando essa trajetória do teatro. É um pé direito alto, um telhado amadeirado, e olhando de fora o teatro, para quem o conhece, e se tiver imagem depois, ele tem o que alguns arquitetos popularmente chamam de óculos. É uma armaçãozinha redonda, ele tem 3 óculos assim. Lá em cima, perto do telhado, de uma telha metálica que ele tem abobadada assim. E ali fica a sala de dança. Então, quando você está internamente na sala de dança, você olha a Praça 15 através desses óculos. Que legal. Então, é muito bonito. Bonito. Ela está em condição de uso ou precisa reformar ela? Há um dilema ali, porque ela precisa receber uma mão de tinta por causa das goteiras que trouxeram infiltração para alguns espaços ali dela. Então, assim que eu reformar o telhado, isso já é sanado. A gente pode passar uma mão de tinta e receber visitação. Uso para dança precisa ser analisado, porque ela fica em cima da sala de espelhos, que é aquele foyer mais sofisticado que o teatro tem, que fica na frente da minha sala. Ele fica no primeiro andar, que é onde, durante os intervalos dos espetáculos antigamente, as pessoas iam até ali para confraternizar, né? Então, ali, esse foyer, em cima tem os 3 lustres. Eu não sei se vocês estão conseguindo lembrar, mas é uma sala que ela imita o Palácio de Versalhes, que é, né, ao sul de Paris. Claro que é uma representação menor, né? Palácio de Versalhes, ele tem uma galeria dos espelhos, que é voltada, essa galeria, para os Jardins de Versalhes. Aqui, o arquiteto Hipólito Gustavo Pujol Júnior, ele programou essa sala dos espelhos, fazendo uma galeria dos espelhos de fundo, que reflete essa galeria, a Praça 15.
com 3 lustres. Acima desse lustre é o que fica a sala de dança. A divisa não tem Então isso, precisa ver se não vai haver impacto. Foi por isso que ela foi também deixada de lado e depois Mas para visitação, para a visitação, com certeza o ano que vem eu espero conseguir abri-la. muito bonita. E eu não poderia encerrar nosso bate-papo sem uma pergunta importante para o nosso público, que é de alunos, né, de estudantes do ensino superior, e nós temos o curso de jornalismo aqui. Qual conselho você dá para o jovem que sonha em fazer jornalismo ou até mesmo que já está fazendo jornalismo? Essa pergunta é muito interessante, professor, porque o jornalismo sofreu um baque muito grande, 2 muito grandes. O primeiro foi com a retirada da importância do diploma, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque houve uma leitura de que o diploma havia sido concedida, a obrigatoriedade dele, por um decreto da ditadura militar, um decreto de 69. Então, o superior acabou achando que derrubar esse decreto provocaria, na verdade, retornaria ao jornalismo, faria com que o jornalismo tivesse novamente trouxesse essa liberdade de imprensa. Eu não preciso ter diploma para expressar a minha opinião. Acho que essa é uma visão que reinou no judiciário. Há algumas contestações, acho que há uns 2 ou 3, 2 ou 3 ações aí no Supremo que ainda não foram julgadas, mas de movimentos contrários a essa posição. Mas esse foi um baque, porque tirou a necessidade do diploma do jornalismo. Mas é importante que se diga, eu fui chefe de redação há muito tempo da Record, trabalhei também na IPTV. A Folha é uma empresa que eu também trabalhei, que ainda mantém um pouco a contratação, um pouco não, ela contrata jornalistas sem diploma, mas muitas outras grandes empresas ainda preferem o jornalista formado numa faculdade. Porque o jornalista formado numa faculdade, eu sou completamente favorável à faculdade, acho ela extremamente necessária. Ela Traz uma bagagem. ela traz bagagem, ela traz técnica, ela traz ética, ela traz formação humana, ela traz uma experiência de como você pode trabalhar com todos os assuntos, os mais espinhosos, de maneira coerente, ética, justa, transparente e imparcial. É claro que a verdade não existe, mas existe, eu digo, que a pluralidade. Um bom jornalista consegue falar sobre absolutamente todos os assuntos, porque ele vai conseguir distinguir, a faculdade assim o ensina, quais são os setores que devem ser ouvidos para que aquela reportagem tenha todas ou representatividade, as vozes mais plurais possíveis e que tenham necessidade de estar contempladas ali. Isso é o superior que vai trazer. Isso é o ensino superior que vai trazer. É o mesmo caso dos cursos de tecnologia. Também não há uma exigência de diploma para atuação, mas as boas vagas de trabalho São exigem preenchidas. Então é a mesma questão, professor. E uma dica para esse pessoal ter sucesso como jornalista? Aí acho que entra, o jornalista tem que gostar muito de ler, tem que gostar muito de ouvir, tem que ser um ser curioso, tem que ser questionador e tem que ser muito bem informado. O mercado é carente de profissionais muito bem informados, profissionais que, de preferência, que falem várias línguas, que sejam do mundo, porque eu falo que o jornalista ele precisa ter uma conexão muito grande, não só, ele pode ser um jornalista do seu território, e o jornalismo regional fiz a minha vida dentro do jornalismo regional, mas ele precisa ter uma amplitude de olhar muito grande para trazer, de fato, novidade, para olhar notícia em cada pedacinho da nossa cidade, em cada canto, em cada vida, há uma grande reportagem. Isso é muito legal. Flávio, eu quero agradecer muito sua presença aqui hoje com a gente, trazendo esse papo sobre gestão pública, sobre carreira, sobre jornalismo, sobre cultura. Muito obrigado para você, viu? Obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui no Conexão Metropolitana. Como eu disse, eu desejo muito sucesso ao programa, que vocês consigam entrevistar mais e mais personalidades dessa cidade, pessoas que tragam pluralidade e novas ideias para a nossa cidade. E é esse o nosso objetivo, que seja um espaço para que todos queiram falar e tenham bons conteúdos para falar, vir aqui, esse espaço tão aberto.
Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio do Conexão Metropolitana.